A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 54º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago a consideração final antes da leitura dos capítulos finais. O livro de Levítico e o seu cumprimento no Novo Testamento. Devido à ênfase redobrada à expiação pelo sangue e à santidade, Levítico tem relevância permanente para os crentes do Novo Concerto. O Novo Testamento ensina que o sangue expiador de animais sacrificiais, realçado em Levítico, era a sombra dos bens futuros, a indicar o sacrifício, uma vez para sempre, de Cristo pelo pecado. O mandamento bíblico para que o crente seja santo pode ser perfeitamente cumprido pelo crente do Novo Concerto, através do sangue precioso de Cristo. A chamada do crente é para que ele seja santo em todas as áreas da sua vida. O segundo grande mandamento, conforme Jesus o definiu, deriva de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 29. E hoje encerramos a leitura no livro de Levítico. Trago para encerramento os capítulos 26 e 27. No capítulo 26, trago destaque no versículo 14. Se me não ouvirdes. No capítulo 26, revela a compaixão, o pesar e o sentimento de Deus ao deplorar o fato de que, possivelmente, teria de castigar o povo que ele redimira. Se aquele povo, com ingratidão total, rejeitasse o seu amor e não quisesse aceitá-lo como seu Deus, ele não teria como deixar de castigá-lo com aflições e calamidades. As promessas e as advertências do Senhor, nesse sentido, brotaram das profundezas do seu amor, com um intenso desejo que seu povo escolhido nunca viesse a necessitar de tal disciplina. E no versículo 17, porei a minha face contra vós. A maior tragédia do pecado, da rebelião e da desobediência a Deus é que Ele pode pôr a sua face contra nós, isto é, retirar de nós a sua presença e solicitude, a sua graça e força. Em lugar disso, enfrentaremos o seu juízo direto, bem como todos os problemas e perigos da vida, sem a sua proteção e direção. O preço de rejeitar a Deus e a seus justos padrões é muito alto. Estar na sua vontade, na sua presença e sob seu cuidado é a maior bênção da vida. E por fim, capítulo 27. Destaco aqui no versículo 2, voto. O capítulo 27 trata das coisas dedicadas e prometidas ao Senhor. Pessoas, animais, casas e terras. Um valor era atribuído a elas, caso a pessoa que fez a promessa desejasse resgatar aquilo que fora dedicado. E por último, versículo 30. As dízimas. O dízimo é a 10ª parte do produto da terra e do gado que era dada ao Senhor. O dízimo de Israel era entregue para o sustento dos levitas e dos sacerdotes, para ajudar nas refeições sagradas e para socorrer os pobres, os órfãos e as viúvas. E dentro do 54º dia, estamos iniciando a leitura no livro de Números. Trago hoje os capítulos 1º e 2º para a leitura. Mas antes, eu trago o propósito deste livro. Números foi escrito para relatar por que Israel não entrou na terra prometida imediatamente depois de partir do Monte Sinai.
O livro trata da fé que Deus requer do seu povo, dos seus castigos e juízos contra a rebelião e do cumprimento progressivo do seu propósito. A inspiração do dia: Deus prepara o povo para herdar a terra. No capítulo 1, destaca o versículo 1: falou o Senhor a Moisés. O que Moisés escreveu foi por inspiração divina. Fato este declarado repetidas vezes neste livro. Este fato é salientado no primeiro versículo do livro e no último versículo e no início de muitos capítulos deste livro. Dentro ainda do versículo 1, deserto no Sinai. A ordem dada aqui por Deus a Moisés teve lugar 10 meses e meio após a chegada do povo ao Monte Sinai, isto é, 13 meses depois do êxodo. Os eventos registrados em números ocorreram num período de aproximadamente 39 anos, isto é, a duração total da peregrinação de Israel no deserto. No versículo 2, a soma de toda a congregação. O propósito do censo era organizar Israel como nação e também o seu exército. A realização do censo resultou o fato de que cada indivíduo era importante nos propósitos divinos da redenção e que a atividade da nação devia ser dirigida por Deus, a quem também devia prestar conta de tudo. No versículo 46, 613.550. O censo feito no Sinai totalizou 603.550 homens acima de 20 anos de idade, sem incluir os levitas. A nação de Israel, portanto, contava ao todo uns 2 milhões de pessoas. Sustentar tão grande número de pessoas no deserto demandava um milagre permanente, o que a palavra de Deus ressalta claramente que ocorreu. E por último, versículo 52, cada um junto à sua bandeira. A organização do acampamento dos israelitas consistia de um círculo interno de levitas em volta do tabernáculo e um outro externo formado pelas 12 tribos, ficando 3 tribos em cada lado do tabernáculo. A linha de marcha também foi organizada, de modo que quando a nuvem se elevava, eles pudessem se deslocar rapidamente e quando ela pairava, pudessem ocupar seus lugares no acampamento, sem confusão. A Bíblia ensina organização, não como uma finalidade em si mesma, mas para que o trabalho em vista se processe de maneira ordenada. O tabernáculo no centro do acampamento simbolizava o fato de que a vida da nação girava em torno do Senhor e da sua adoração como seu Redentor. Que a palavra de hoje faça você ter maior conhecimento sobre o amor e a misericórdia do Senhor. Esta é a forma mais correta de ouvirmos Deus falar conosco todos os dias. Shalom.